Minha alma te busca insaciavelmente. Tenho sede de Deus, meu Senhor. Tenho sede das fontes eternas do amor. Tenho sede do infinito. Quero te encontrar. E aí, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo, agora com as respostas do capítulo 12. Espero que Deus abençoe a todos vocês e ilumine os olhos do coração de vocês para enxergar a verdade do Senhor. Vamos às respostas do capítulo 12, a primeira pergunta que é: quem foi o primeiro apóstolo de Jesus a morrer após o início da igreja em Atos? Quem respondeu letra C está correto. Vamos ler nas Escrituras? Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Atos 12, 2. Está aí. Nós temos agora, colocando vocês dentro do contexto, o capítulo 12 de Atos, a primeira morte do primeiro apóstolo de Jesus, daqueles 11 que foram iniciados lá em Jerusalém, depois da entrada de Matias com 12, porque na teoria o primeiro apóstolo de Jesus a morrer foi Judas, o traidor, Judas Iscariotes. Então ficaram só 11, depois entrou Matias. E após isso, aqui nós temos a menção da morte do primeiro apóstolo de Jesus Cristo na Bíblia. Herodes, esse possivelmente Herodes Agripa I, conhecido até nos livros de Flávio Joséfo, que é um historiador, digamos, judeu, ele era fariseu, uma controvérsia sobre ele, mas era um historiador judeu do primeiro século que fala possivelmente que esse deve ser o Herodes Agripa I. Então, ele ficou revoltado, era rei da Judéia na época, né, e começou a perseguir os cristãos. O que é que ele fez? Matou a Tiago, o irmão de João, e depois prendeu a Pedro. Ele não tinha piedade dos cristãos. E uma coisa interessante sobre Herodes Agripa, ele era um gentil convertido ao judaísmo, ou seja, ele tinha que praticar as leis judaicas. É bem interessante isso, um gentil reinando na Judéia, né? Claro, sob o domínio e província do Império Romano. Vamos nós entrando já na segunda perguntinha, que é a seguinte: quem livrou Pedro da prisão? Quem optou pela letra B está correto. Vamos ler nas Escrituras, que diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Atos 12, 7a. Está aí. Andando mais um pouco após a morte de Tiago, o primeiro apóstolo de Jesus a morrer, Pedro é preso por Herodes e a grande comissão de soldados que ele tinha. E dentro da prisão, Pedro estava sob sentinelas, acorrentado, mas Deus envia um anjo. E esse anjo aparece a Pedro e Pedro é liberto da cadeia. Podemos dizer que isso é um milagre, algo extraordinário, fora do comum, não é natural, mas Deus enviou esse anjo, libertou Pedro. É tanto que Pedro estava pensando que aquilo era uma visão. Logo após ter saído da prisão, ele estava pensando, oxe, é uma visão. Mas ele reconheceu que de fato estava acontecendo e ele foi para a casa onde estavam alguns irmãos reunidos, bateu na porta, a empregada foi, algumas pessoas não estavam. A criada, na verdade, foi, algumas pessoas, não pode ser, e ela, é ele, não pode ser, a maioria dos irmãos, ele está preso. Então Pedro entra e conta tudo o que sucedeu, onde Deus libertou ele da prisão, da cadeia. Isso é uma bela lição de Deus, na verdade, uma lição preciosa para nós, discípulos de Jesus. E logo após a terceira pergunta, vamos fazer algumas pequenas aplicações. Então vamos entrar na terceira pergunta, que é a seguinte: como Herodes morreu? Quem optou pela letra A está correto. Vamos ler nas Escrituras, que diz: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus.
comido de vermes, expirou. Atos 12, 23. Então veja o que aconteceu aqui. Pedro, após ser liberto, foi à casa dos irmãos. Então Herodes Agripa I, ele foi, subiu num palanque, vestido de traje real, com toda a pompa que os reis na época tinham. Começou a falar e o povo gritava: é a voz de um Deus que está falando. E Herodes não glorificou a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, por isso. E ele morreu no mesmo instante. Novamente Deus manda um anjo e Herodes morre comido por vermes. Na maioria das traduções está falando verme, mas se eu não me engano só uma fala bichos, mas foram vermes. Então, muito intrigante esse capítulo, né? Acho que foi um dos capítulos mais tensos que nós vimos até agora. A igreja teve um momento de paz, mas voltou às perseguições, principalmente do império dos judeus contra os cristãos. E aí o que acontece? Temos o primeiro apóstolo, Tiago, que morre defendendo a fé, morre vivendo a fé em Jesus Cristo. É uma bela lição para nós. Pedro é preso, mas logo após é solto. Deus também, ele faz isso conosco. Nós estávamos presos no mundo da carnalidade, no mundo das paixões, mas Deus nos libertou. Graças a Deus, hoje aqui no Brasil, ao menos, ainda não somos presos por causa do Evangelho de Jesus. Futuramente, talvez, quem sabe, mas por enquanto ainda não. Mas se um dia formos presos, que tenhamos a mesma fé de Pedro, quem sabe o Senhor se anime e nos livrar assim como livrou a ele. E no caso, um exemplo negativo de Herodes, e se um dia algum homem vier exaltar outro homem, seja qual for o posto dele, professor, mestre, teólogo, pastor, padre, bispo, papa, qualquer que seja um homem, se for exaltado pelos outros e esse homem aceitar a exaltação dos outros homens, corre um sério risco. Não estou dizendo que vai acontecer o que aconteceu com Herodes, porque ali serve de lição para nós não aceitarmos glórias humanas. Pelo contrário, nós devemos sempre transferir as glórias que os homens nos dão. Oh, você é uma excelente pessoa. Transfira para Deus. Glórias a Deus por causa disso. Senão pode acontecer isso que aconteceu com Herodes. Foi como lembra Ananias e Safira, que nós falamos um pouco sobre a lição deles, se eu não me engano lá no capítulo 5, no vídeo sobre o capítulo 5, aquilo serviu de lição. Nunca mais, pelo menos não na Bíblia, aconteceu algo parecido com aquilo. Eles mentiram ao Espírito Santo, terminaram morrendo. E aqui Herodes se exaltou e não glorificou a Deus, então a morte dele foi muito triste. Então toda vez que alguma pessoa, algum homem nos exaltar, transferimos sempre a glória para Deus, é muito mais sábio. Então, essas foram as lições do capítulo 12. Claro que tem muito mais para falar, mas os vídeos são curtos. Vamos entrar já nas perguntas do capítulo 13? Vamos nós. E a primeira pergunta é: quais destes foram profetas e mestres em Antioquia? Letra A, Barnabé, Pedro e Tiago. Letra B, Barnabé, Manaém e Saulo. Letra C, Barnabé, Saulo e Tiago. E aí, vocês que gostam de nomes de cidades, vamos ver se vocês conseguem acertar essa. Vamos à segunda pergunta do capítulo 13, que é: qual era o nome do procônsul, governador da ilha de Chipre? Letra A, Sérgio Antônio. Letra B, Sérgio Cláudio. Letra C, Sérgio Paulo. Mais uma de nomes. Vamos ver se você acerta quem era esse homem. E a última perguntinha de hoje para encerrarmos o vídeo é a seguinte: para onde Paulo e Barnabé foram após a volta de João Marcos para Jerusalém? Letra A, Antioquia da Pisídia. Letra B, Derbe. Letra C, Listra. E aí, pessoal, estão prontos para responder? Eu sei que algumas pessoas do grupo lembram desse nome, Derbe e Listra. Eram cidades marcantes nos nossos estudos. Bem, que Deus abençoe a todos vocês. É um grande prazer ajudar a todos. E espero que vocês estejam assistindo os vídeos, porque isso pode ajudar vocês. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e fiquem na paz do nosso bom e maravilhoso Deus.
Minha alma te busca insaciavelmente. Tenho sede de Deus, meu Senhor. Tenho sede das fontes eternas do amor. Tenho sede do infinito.